O OpenAI O1, Q-Star, Strawberry, chama do jeito que você quiser. Esse modelo é muito mais do que o que tá todo mundo falando por aí, e ele é sim o porteiro para AGI. Depois de passar os últimos 3 dias usando o modelo incessantemente, eu percebi algumas coisas que me chamaram muito a atenção. Do que pode ter ali por trás. Depois desses primeiros dias de teste, não só eu, como o mundo inteiro teve a oportunidade de verdadeiramente testar o modelo. E eu te digo com certeza, o que a gente viu acontecer de quinta, sexta, sábado, domingo para hoje, são literalmente indicativos que houve uma mudança fundamental. Mas calma aí, eu sei que eu tô prometendo muito, e no final do vídeo você vai ver que eu te entreguei tudo. Se você não quer perder absolutamente nenhum detalhe de como monetizar em cima disso, como aproveitar ao máximo esse momento que a gente tá vivendo, já se inscreve no canal, dá teu like, comenta aí, fala, Thiago, que mané AGI, igual alguns mané comentam nos meus vídeos, que mané AGI, nada a ver. Então vamos nessa. Então pra gente começar, a gente vai ler esse tweet, eu não vou nem me aventurar a falar o nome desse médico, mas é o seguinte, eu acabei de falar pro O1 escrever um tratamento completo de câncer, baseado num approach, ou seja, numa entrada, né, numa teoria imunológica muito específica. Criou o framework completo, ou seja, todo o plano do projeto em menos de 1 minuto, com miras, né, com objetivos extremamente criativos, approaches extremamente criativos também, e considerações de potenciais erros ou problemas que vão aparecer no meio do caminho, e estratégias alternativas. Isso daqui teria me tirado dias de trabalho, se não mais, para preparar, e eu ainda teria perdido vários pontos que o O1 trouxe. Na realidade, teve pelo menos uma ideia única o bastante que eu não conseguiria pensar, mesmo com 30 anos de experiência profunda nesse campo. As pessoas não têm a menor ideia do que está acontecendo. E ele foi também e fez a postagem desse gráfico aqui dentro do perfil dele. Depois você pode dar uma olhada aí, eu pesquisei, esse cara é um cara bem influente, principalmente hoje no Twitter ele tem sido uma personalidade médica que realmente pesquisa muito e entra muito a fundo no que a IA está trazendo. Então, pela primeira vez, um cara com 30 anos de experiência percebeu que uma máquina fez algo melhor do que ele, e mais rápido do que ele, mais barato do que ele. E aí, aqui em vermelho, a gente tem o leap, né? O quantum leap, o salto quântico, que está sendo o rendimento desse modelo atual, Strawberry, né? Ou One Preview, para os modelos que a gente tinha. E cara, a gente saiu assim, a gente evoluiu muito. E aí, de novo, a gente tem aqui New York Times Connections, é um joguinho do jornal da New York Times, para você juntar grupos de palavras por semelhança, enfim, depois você dá uma olhada aí. Outro salto quântico em relação a todos os outros modelos que a gente tem aqui atualmente. Vamos lá, de novo, testes de QI, saltos quânticos na metrificação, e inclusive à frente aqui de sempre tudo, de novo. Outro teste com alguns outros parâmetros diferentes. O O1 está com um QI de quase 120, o que é um QI relativamente alto, tá bom, coleguinha? O QI aqui do humano médio sendo 100, então a gente tem o O1 nessa métrica a um QI de 120 e nessa outra métrica a um QI de 100 também. Provavelmente foram feitas perguntas diferentes de campos diferentes. Tanto que você vê que nesse teste aqui todos os outros modelos eles apresentam um QI mais baixo, né? Provavelmente isso aqui deve ser perguntas mais genéricas, enfim. Mas o que é que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um padrão. Sempre que quando comparado a outros modelos, isso aqui de novo, aquele exemplo lá do próprio OpenAI, quando comparado a outros modelos, o O1, o Strawberry, ele tem um salto quântico de accuracy, né? E cara, o que é que isso traz pra gente? O que grandes saltos como esses nos dizem? Que é o seguinte, houve uma mudança fundamental no modelo. Não é somente mais dados ou só uma elaboração de um prompt de cadeia de pensamento. Porque eu, com um bom prompt, nunca consegui extrair esse tipo de coisa de um GPT-4o. E não só eu, mas assim, grandes engenheiros de prompt do mundo estão tendo a mesma sensação. Pode olhar aí, tem um bando de canal, não pega só o que eu tô falando. Então, o que é que aconteceu? Essa é a pergunta que está trazendo muita dúvida. Porque já está claro que esse modelo ele não é somente mais dados, não é somente mais uma forma diferente de você fazer o prompt, de você pedir para o modelo pensar. E o que é que significa uma mudança fundamental? É que houve uma mudança extrema na forma como o modelo foi treinado. Por quê?
Porque antigamente, antigamente, como se fosse há muito tempo, né? Mas modelos como o GPT-4, GPT-3,5, GPT-3, todos esses modelos eles são treinados por meio de Reinforcement Learning, que aqui é basicamente dado uma ação, essa ação ela vai para o ambiente e o modelo ele vai determinar se foi uma boa ação, se não foi uma boa ação. Caso for uma boa ação, ele dá um prêmio, caso não, ele dá um outro prêmio. E aí o agente, né, e aí a etapa de machine learning aqui, ela vai rodando esse ciclo várias e várias e várias vezes, e ela aprende o que é certo e o que é errado, mas não porque ela sabe, não porque ela pensa, mas é porque ela testou milhares de possibilidades. E é assim que o GPT funciona. Ele imagina qual que é o próximo token de acordo com a similaridade do token antigo pela quantidade de coisa que ele tem na cabeça dele, quantidade de dados. E qual foi o gargalo que essa metodologia ela alcançou? Ela alcançou que não tinha mais dado para você conseguir treinar o modelo, cara. Não tinha mais o que enfiar. Os modelos de hoje em dia, eles já são treinados com, cara, 98% dos dados disponíveis no mundo. Dados, assim, obviamente públicos, né? Então, como é que a gente aconteceu? Porque não era pra gente ter o que a gente... Não era pra gente estar experimentando o que a gente experimentou agora, se esse tipo de gargalo não pudesse ter, não fosse solucionado. E esse tipo de gargalo, ele não pode ser solucionado por meio de Reinforcement Learning somente. E aqui tem IHF, que é também o Human Feedback. Ou seja, ao invés de ser só uma reward ali, automática, existe o feedback do humano falando, beleza, essa resposta está certa, essa está errada, essa está certa, essa está errada. E você vai dando feedback e a máquina vai aprendendo. E não é possível a gente ver o salto que a gente viu de precisão, ver o salto que a gente viu de rendimento, se não houvesse uma mudança fundamental. Porque esse modelo de Reinforcement Learning, não é possível que ele escale de forma tão grande como a que a gente viu agora. E a única solução para isso é que houve uma mudança fundamental na forma como o modelo foi treinado. É como se a galera da OpenAI tivesse percebido que a forma de treinamento era ineficiente. Eles deram um passo para trás para dar dois para frente e tentaram uma outra forma de treinamento. Tem várias teorias aí de o que é que está acontecendo naquela parte de reasoning do modelo, quando ele parece lá pensando como que a OpenAI fez aquilo funcionar. Então, uma coisa a gente já tem certeza. O que aconteceu? A resolução do gargalo dados, ela foi feita porque o processo de pensamento do modelo, ele gera dados sintéticos que podem ser reanalisados. O que são esses dados sintéticos? Nada mais do que as conclusões que o modelo teve em relação aos dados que ele foi alimentado. E isso explica, inclusive, aquele gráfico que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, que quanto mais poder de investimento de tempo computacional que você coloca no modelo, mais ele consegue aumentar a assertividade. Por quê? Porque ele está gerando mais dados sintéticos, e isso faz com que ele consiga concluir coisas ou não. Mas existem várias teorias de como que é que está acontecendo por trás. Como se cada parte daquele reasoning fosse um processo de um modelo de linguagem que ele pega o input que foi entregue, faz um primeiro processo, passa para a próxima conclusão. E também existem outras formas. Como eu falei, não é muito a minha área, mas a verdade é a seguinte. Com certeza houve uma diferença, houve uma mudança na forma como esse modelo foi treinado e na forma como ele está operando durante aquele processo de reasoning. Estava sempre na nossa cara. Isso daqui não acontece quando a gente analisa um modelo como o GPT-4, que ele é somente Reinforcement Learning. O que isso aqui diz pra gente? Isso aqui diz que quanto mais tempo de teste e investimento energético de poder computacional, maior a accuracy, maior a precisão desse modelo. E hoje a gente já vê rumores de modelos que estão sendo lapidados para passarem horas, dias, semanas, meses e até anos pensando. E agora aqui eu caio no que eu comecei a falar. O O1, ele é sim o porteiro para AGI. E é outra coisa, tá? O O1 é o que a gente tem aqui, o que eu tô usando no meu computador, o que você tá usando no teu. Mas, cara, vai saber o que a OpenAI tem lá dentro da estrutura deles. Que tipo de acesso, que tipo de modelo que eles têm lá, o próprio O1, o completo, né? A gente está acessando só o preview. E por que eu tô falando que o O1 é o porteiro da AGI? Por causa do que é AGI. E eu vou te responder isso aqui de forma muito simples.
Eu já parei, assim, já investi muito tempo tentando entender o que é AGI. E quem me ajudou até essa visão que eu tive agora foi o GPT, quem me ajudou até essa visão que eu tô tendo agora foi o próprio OpenAI O1. Fiz um textão, expliquei e pedi uma nova abordagem para que fizesse mais sentido na minha cabeça. Ah, AGI então é quando fizer toda a atividade humana de forma automática? Quando for o nível PhD do humano? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos extrapolar e vamos vir lá de ASI, que é Artificial Super Intelligence. E a gente vem voltando. E existe uma premissa que é muito importante para que a gente tenha aí AGI. E o ponto de inflexão, esse daqui é um gráfico do Leopold Aschenbrenner, que ele basicamente zera aqui o GPT-4 como um Smart High Schooler, ou seja, um ensino médio inteligente, o GPT-3 como um nível fundamental 1 e o GPT-2 um pré-schooler, né? E, cara, o que é que a gente está falando aqui? Ele está falando que, à medida que o tempo for passando, aqui ele fala até 2028, eu acredito que vai ser antes, tá? Eu acredito que a gente vai demorar muito pouco para ter AGI, de acordo com o que a gente está vendo aqui agora. E para mim, isso daqui é AGI. Automated AI Research Engineer. O modelo, para a gente falar que chegou em AGI, não precisa ter o mundo inteiro automático, não precisa ser melhor do que todos os humanos. A única coisa que é fator essencial e decisivo para a definição de AGI ou não é o seguinte: já houve a automação do processo de pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial? Existe um modelo que, de forma automática, ele está tentando resolver os problemas da evolução da IA. Se a resposta para essa pergunta for sim, AGI já foi alcançada. O resto é resto. Por quê? Porque AGI nada mais é do que um step, né? um degrau na corrida até a ASI. E qual que é o gatilho que começa a corrida, começa a jornada até a ASI? Automated AI Research Engineer. É quando você tem um mecanismo automatizado de pesquisa e desenvolvimento dentro do próprio mundo de inteligência artificial. E aí, por que é isso? Por que isso que é AGI? Porque é isso que ativa essa exponencial que a gente está vendo aqui. Alec Redford é um puta pesquisador de IA, e aqui ele está falando que que AGI é quando você tem Automated AI Research. E o que a Automated AI Research faz? Ela vai criar novas inteligências que eu e você não vamos compreender como que funciona. E isso é Artificial Super Intelligence. Então, por que é que o OpenAI O1 é o porteiro da AGI? Porque se a gente tem um modelo hoje que consegue passar 1 minuto, 2 minutos pensando para te dar uma resposta, eu consigo ter um modelo hoje, ou daqui a pouco consigo ter um modelo, que ele consegue passar 6 meses pensando numa resposta. Você vai dar um goal, você vai falar, olha, eu quero que você descubra isso, isso e isso. E ele vai passar 6 meses testando várias hipóteses, escrevendo diferentes cenários. E isso é Automated AI Research. E isso é AGI. Então, se você acha que faz sentido, comenta aqui embaixo. Se você acha que não faz sentido, você tá falando merda, também comenta aqui embaixo. Só que não comenta só não, porque eu estudei muito para vir aqui dar os caras falar. Então me fala por que é que eu tô falando merda e a gente se vê no próximo vídeo. Mas entenda, vem muito mais coisa por aí e vai vir muito mais rápido do que o que você tá pensando.